Guerra na Ucrânia, Sandro Rocha, Rodrigo Silva e Caio Fábio. Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Eu quero fazer mais um vídeo sobre esse tema para te ajudar, para te elucidar, para te direcionar através do conteúdo bíblico que nós temos aqui. Vamos compartilhar com você, diferente dos outros vídeos que nós fizemos, citamos aqui capítulo 38 de Ezequiel. Hoje eu vou trazer coisas novas no capítulo 39, coisas simples, mas importantes e sincronizadas com esse momento dessa guerra. E você que se interessa, você que se edifica, você que quer mesmo sincronizar com a palavra e quer se afinar, como Isaías, um profeta de Deus, tinha sede, dizia: guarda a que hora estamos da noite. Se você quer saber a que hora você está no mundo espiritual, sobre essa geopolítica profética, deixe seu like, ative o sino, se inscreva, compartilhe com grupos de estudo profético, escatológico e edifique pessoas também. E não fique à deriva. Eu vou dar a minha opinião sobre esses três caras aí que estão no YouTube, que são proeminentes no YouTube, e como você deve se orientar, se você os segue, se você não os segue, e fazer uma panorâmica sobre essas questões da guerra, tá bom? Então você fica até o final desse vídeo que você vai ser extremamente edificado. Então, nós tivemos um sonho, nós estávamos na zona rural e eu sonhei que eu estava em Israel pela quinta vez e ali estava realmente num período de escassez de comida. Eu estava feliz, mas eu sentia aquela angústia da escassez de comida, e você sabe que uma das características do começo da guerra é logo a escassez de comida, não é? Depois, quando eu acordei, eu ouvi 2 toques de sino e indo no fundo assim da chácara, eu pude perceber um grande, assim, bem grande, um grande gafanhoto. Fiz o registro, tirei a foto, procurei saber com as pessoas da região e eles disseram: não, esse animal não é peculiar aqui, nós não conhecemos gafanhoto desse tamanho. E fui buscar o Senhor revelação, e o Senhor trazia, antes desse período de explodir a guerra da Rússia contra a Ucrânia, esse tempo de guerra. Então, há uns 2 anos atrás, eu já tinha meditado em Ezequiel 38 e Deus tinha mostrado, estudando sobre a árvore genealógica dos filhos de Noé, não é? E aí, quem já conhece não fica boiando, quem não conhece estranha e até nega, não é? Logo no dia da guerra, eu sentei com meu filho e li esse texto, não é? De Ezequiel 38, falei: isso é isso, é isso, e nós entramos ali em concordância, oramos depois com a igreja, fizemos uma ministração na escola bíblica que também foi muito edificante. Estamos para fazer uma live, então você já vai se ligando aí. E quero começar falando sobre os pontos de vista desses 3 caras aí. Primeiro, o Sandro Rocha é uma pessoa hoje em dia, se diz pastor, mas é uma pessoa hoje em dia que os vídeos, os programas que ele faz aí no YouTube, eles estão reduzidos a noticiário comum. Lê o jornal de ontem. E noticiário por noticiário é melhor você ver um secular, porque eles são treinados, formados para isso. E o Sandro Rocha não é formado coisa nenhuma sobre jornalismo. Então, de uma postura profética, ele se reduziu a só a ler jornais do dia a dia, não é? E está extremamente politizado. O canal dele é uma coisa assim que não edifica, que não traz glória para Deus. E eu me entristeço de uma pessoa que se diz profeta, profecia nunca se cumprir, e fica nessa tecla aí, não é? E justamente um ano de eleição, imagine quando chegar o período, que terrível, o canal desse homem vai ser só política. O sangue de Jesus tem poder, não é uma pessoa se dizendo pastor. Então hoje, sobre essa guerra da Ucrânia, só lê jornal de ontem. Se você quer ler o jornal de amanhã, saber o que vai acontecer em relação a essa guerra à luz da palavra, você lê o jornal de amanhã, não é? Tomorrow, né? O jornal de amanhã, você lê a palavra de Deus, e não esses jornais que estão aí, jornais que são totalmente passionais, não é? O segundo cara que eu quero falar é o Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo, não é? E um egiptólogo, uma pessoa que por muito tempo fez um bom programa, tinha um programa chamado Evidências, mas se perdeu a linha, perdeu a direção já há tempo, desde quando teve
aquela parada sobre as múmias do Egito e um pouco antes, vem negando realidades proféticas, sincronias, alinhamentos proféticos. Ele nega porque vai de encontro com a teologia, com a doutrina adventista dele. Número 1, ele nega sobre a sincronia verdadeira desses acontecimentos entre a Ucrânia e a Rússia com a precisão profética de Ezequiel. Ele nega que a Rússia é Rós, por exemplo. Ele nega sobre Gog, não é? Ele nega tudo isso porque vai de encontro com as profecias escatológicas, as loucuras, não é? Desde Ellen White, as loucuras adventistas. E em segundo lugar, porque vai de encontro com o que ele aprendeu, a doutrina da arqueologia, da ciência arqueológica, que é também religião, que ele aprendeu pelos ditames ingleses, não é? E em terceiro lugar, ele tem a mania de negar tudo que ele não foi vanguardista, que ele não falou antes, então ele nega, não é? Então, para mim, o Rodrigo Silva outrora foi um bom arqueólogo, mas hoje em dia tem se perdido e não fala coisa com coisa, está negando tudo que a palavra que Ezequiel profetizou sobre esse momento. É terrível. Por último, tem o Caio Fábio, que eu discordo em muitas áreas, mas foi a pessoa que até hoje eu ouvi sobre essa guerra com mais lucidez, com mais precisão, realmente denunciando a frieza de Vladimir Putin, realmente denunciando e dizendo, sincronizando de acordo com Ezequiel, de todos, sobre esse assunto, que tem muitos assuntos que eu divido dele, mas o Caio Fábio foi o mais assertivo sobre essa questão geopolítica profética, não é? E ele, em muitos dos seus vídeos, ele tem falado com muita propriedade, trazendo a história, apontando para o futuro profético, não é? Então, nesse momento aí, eu tenho, se eu fosse para te indicar, para você ficar mais atualizado, mais abalizado, eu te indicaria aí o Caio Fábio, não é? Então, nesse assunto aí, ele sai na frente, sem dúvida nenhuma. Hoje é a pessoa que eu vejo com mais precisão, não é? Então, dentro desse tema específico. Agora, para o vídeo não ficar extenso, eu quero ler aqui, como eu prometi para você, o segmento, né, desses momentos que nós estamos vivendo. Primeira coisa, antes de ler, eu quero dizer para você que o capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de rumores de guerra e de guerras. Então, são dois momentos diferentes. Lá no sonho que eu tive, e quando eu tive aquela impressão profética, eu ouvi 2 toques de sino. Então eu quero dizer para você que esse momento da guerra, por mais doloroso que seja para a Ucrânia, e nós temos levantado clamor na igreja, nós temos visto vídeos de homens de Deus pedindo oração, ainda não é o momento pior. Não é? O momento pior, o momento da guerra, da terceira guerra mundial propriamente dita, é quando Israel entrar na jogada, não é? Porque Israel é o relógio do mundo, é o tic-tac, né, das nações. Então, quando Israel entrar, aí você vai dizer assim, não, agora não é mais rumor de guerra, agora é guerra mesmo, guerra mundial. E a seriedade dessas guerras, essas guerras, elas são assim cartas marcadas desde o século retrasado, onde homens feiticeiros escreveram cartas, não é? Mancomunados com a nova ordem mundial e com o ocultismo, declarando que a Primeira Guerra Mundial era para o propósito de derrubar os impérios czarianos russos, não é? E a Rússia viveu uma depressão mesmo no começo do século. A Segunda Guerra Mundial do século passado foi para estabelecer o Estado de Israel, e a Terceira Guerra Mundial é para estabelecer o Anticristo. Então você está vendo aqui como é sério e como você tem que entender que esse alarme de Terceira Guerra Mundial ainda não é para agora. Eu ouvi 2 sinos profeticamente e é assim que a palavra indica. Tem esse momento e tem um segundo momento que as nações, de um modo geral, vão se envolver, como Ezequiel profetizou no capítulo 38 de Ezequiel. E você deve conferir o nosso vídeo anterior sobre esse tema da guerra entre Rússia e Ucrânia. No capítulo 39 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Nós falamos no vídeo anterior sobre esse tema, quem são cada um desses, que envolve aí até a Armênia e a própria Ucrânia e Rússia, porque o príncipe, o Gog, príncipe de Meseque, também é Eros, que é Rússia, que é cabeça em hebraico, não é?
e te farei virar e conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte. Como que o Rodrigo Silva nega tudo isso? Se o norte do mundo antigo era tão somente, exclusivamente, praticamente a Rússia. Não tem como negar. E te trarei aos montes de Israel. Está vendo? O segundo momento, o segundo toque do sino. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. É interessante que o termo hebraico para flecha é o mesmo hoje para míssil. Então aqui envolve uma tecnologia muito avançada e a atualização e a precisão bíblica, meus queridos. Quando Ezequiel profetizou aqui, Rós, que era a Rússia, nem tinha uma grande proeminência nesse período, nem era uma potência, não é? Mas a precisão profética, quando você lê o Jornal do Amanhã na Palavra de Deus, você nunca fica um passo atrás, como esses Sandro Rocha e esses Rodrigo Silva da vida. O verso 4, nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, toda espécie, e aos animais do campo te darei, para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque farei eu, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo sobre Magog. Muitos dizem que Magog é a região, né? E Meseque é Moscou. E entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então você medite, discirna, estude capítulo 38 e 39 de Ezequiel e não fique à deriva com essas opiniões alheias misturado com politicagem. Então somente se posicione não geopoliticamente, mas geoprofeticamente, porque você não é gado. Deus te abençoe. Shalom.